bom dia a todos, que a graça e a paz de Jesus seja com todos vocês. Pela bondade e graça de Deus, estamos iniciando mais um culto coletivo a Jesus. Hoje, dia 1º de agosto de 2021, um dia bonito, aconchegante, convidativo à comunhão, à adoração, à reflexão da palavra de Deus. Por isso, que bom que você veio até este espaço. Receba desde já as nossas boas-vindas, o nosso carinho, o nosso abraço. E vamos juntos iniciar este culto falando com Deus, suplicando, agradecendo, colocando diante de Deus os nossos sonhos, a nossa causa, a nossa família, a nossa igreja, a nossa nação. E nós vamos acompanhar nesta oração a nossa irmã Fátima. Oremos ao Senhor, igreja. Oremos. Senhor Deus e Pai, nós agradecemos ao Senhor por esse dia, Senhor. Agradecemos por essa semana que já está terminando, por esse mês que está findando, Deus. E sabemos que o Senhor, durante toda a semana, durante todo o mês, o Senhor esteve no controle das nossas vidas, Senhor. Obrigada. Obrigada porque o Senhor é o Deus que reina. O Senhor é o Deus que reina sobre a face da terra. Não há outro Deus além de Ti, Senhor. Obrigada porque o Senhor é o Deus a quem nós servimos, é o Deus a quem nós seguimos, é o Deus a quem nós clamamos, é o Deus a quem nós agradecemos. Obrigada, Senhor, por esse dia. Obrigada, Deus, por tudo de bom que o Senhor tem feito por nós e por tudo aquilo que o Senhor ainda há de fazer. Agora nós colocamos o Brasil nas Tuas mãos, pedimos ao Senhor que o Senhor conduza esse país, que o Senhor abençoe esse país, que o Senhor tire do nosso país toda a corrupção, tudo aquilo errado, tudo aquilo que não provém do Senhor, Deus. Fale o coração do nosso presidente, dos nossos governadores, dos nossos vereadores, senadores, deputados federais, estaduais, secretários, Senhor, ministros. Fale, Senhor Deus, ao coração dos nossos policiais. Fale o coração das nossas forças armadas, dos nossos 3 poderes, Senhor, executivo, legislativo, judiciário. Seja com o Brasil, com tudo isso que envolve o Brasil, isso tudo pertence ao Brasil, Deus. Que o Senhor possa estar à frente, governando, Senhor Deus, fala no coração de cada um, para que nós possamos ter um Brasil melhor, um Brasil onde tenha justiça, onde as pessoas possam viver melhor, onde possa haver fartura e não escassez, como costuma ter, Senhor, famílias passando necessidade, pessoas desempregadas, Senhor. Quantos comerciantes perderam o seu comércio, os empregados, os funcionários perderam o seu emprego, Deus. Esteja à frente disso, Senhor, abrindo portas, trazendo sustento para cada um, Senhor Deus. Abençoando cada pessoa que perdeu o seu emprego, assim como eu também que perdi o meu, Deus. Seja conosco, nós precisamos de Ti, Senhor. Eu preciso do Senhor. Agora, Senhor, também peço, Senhor, pelos Teus médicos, pelos Teus enfermeiros, pelos maqueiros, pelas pessoas que trabalham na hemodiálise, pelas pessoas que trabalham, Senhor Deus, no setor de limpeza, outros que também trabalham fazendo teste do Covid, outros que trabalham na coleta de sangue, nos exames, Senhor. Seja com cada pessoa, Pai, cada funcionário da área da saúde, Deus. Principalmente aqueles que estão à frente desse Covid, Pai. Seja com essa enfermidade, Senhor, aniquila esse mal, bane esse mal do nosso meio, Senhor. Ó Deus, como nós somos gratos, Senhor, pela cura da nossa irmã Lívia. Continua, Senhor, sustentando a Tua serva, curando ela, Senhor, restabelecendo totalmente a sua saúde, a saúde da irmã da Neide, também irmã da nossa irmã Cleide, Senhor, seja com ela também. Seja, Senhor Deus, agora com os enfermos. Visita cada hospital, cada leito, cada UTI, cada CTI espalhado em cada canto desse mundo, Deus, porque Tu és onipresente e é onipotente, Deus. O Senhor pode todas as coisas, Deus. Por isso clamamos ao Senhor, porque sabemos que tem um Deus que nos ouve, um Deus que nos responde. Senhor, muito obrigada, Deus. Toma a Tua primeira igreja batista nas Tuas mãos, toma o pastor Paulo José, toda a sua família, guarde ele, guarde sua família, livre dessa doença, blinda ele,
Guarda seu carro nas suas idas e vindas. Abençoe, Senhor, a palavra quando Ele trouxer, seja com teu servo, como o Senhor tem sido até agora. Abençoa, Deus, cada um de nós, membros da tua primeira igreja batista. Ensina-nos, Senhor Deus, ensina-nos a ganhar almas para o Senhor, Deus. Toma a frente desse meu pedido. Eu tinha tanta vontade de ganhar uma alma para o Senhor, Deus. Nos ajude, Deus, nesse sentido. Ajuda-nos a evangelizar. Ajuda-nos a dar um bom testemunho, Senhor. Seja conosco, Senhor. Abençoa, Senhor Deus, o nosso culto online desta manhã, Senhor Deus, de domingo, que seja para a honra e glória do Senhor. Abençoe o culto à noite também, Senhor Deus, que vai ser presencial, com o estudo da escola dominical. Seja com quem vier trazer o estudo, Senhor, capacita cada uma que está à frente, a irmã Hélida, a irmã Maria Lina, a irmã Denise, Senhor, seja com cada uma que tem trazido essas lições tão maravilhosas para edificar as nossas vidas, Senhor. Muito obrigada, Deus, por esse dia. Muito obrigada por esse dia que vai iniciar agora com esse nosso culto presencial, o culto de domingo, Senhor. Muito obrigada, Deus. Seja conosco, nos abençoe e nos traga à noite para a tua casa, para estarmos em comunhão contigo e com os nossos irmãos. Assim eu oro, Senhor, agradecida por tudo que o Senhor já fez, por tudo aquilo que o Senhor ainda irá fazer, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, hoje e sempre. Amém e amém, Senhor. Amém. Vamos agora ler a Bíblia, ler a palavra de Deus em dois textos que falam sobre crescimento. 1 Coríntios 3, versículos 6 e 7, e também Efésios 4, versículos 15 e 16, onde vai nos dizer assim a palavra de Deus, irmãos: eu plantei e Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado, consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. E queridos, vamos seguir louvando a Deus com muita alegria, acompanhando agora o período de cânticos. Louvemos ao Senhor, igreja. Nada como iniciarmos esse nosso momento de cântico consagrando as nossas vidas no altar do Senhor, oferecendo as nossas vidas como oferta agradável ao Senhor. Quando estivermos cantando esse louvor, que tem como título Oferta de Amor, medite na letra dessa canção e faça dela a sua oração. Consagre ao Senhor a sua vida neste momento. Ofereça a sua vida como oferta agradável ao Senhor. Oferta de amor.
sabia do porquê da sua existência, saiba que nós nascemos para adorar ao Senhor. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus pra nós, tomamos posse, é nossa herança. Toda a vida, todo o poder, tudo que Deus tem para dar, abrimos nossas vidas para receber. Nada mais nos resistirá. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus pra nós, tomamos posse, é nossa herança. Toda a vida, todo o poder, tudo que Deus tem para dar, abrimos nossas vidas para receber. Nada mais nos resistirá. Maior que está em nós do que o que está no mundo. Bem maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Bem maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Jesus. Louvado seja Deus, nós vamos agora orar mais uma vez, nos preparando para a reflexão da Bíblia, da Palavra do Senhor. Convido você a fechar os seus olhos e a orar comigo. Grandioso Deus, amado Pai, louvado e engrandecido seja o Teu santo nome, ó Deus. Nós agradecemos ao Senhor, ó Pai, por tudo aquilo que o Senhor já comunicou aos nossos corações nessa manhã de domingo, neste culto tão precioso que estamos apresentando ao Senhor. E, ó Pai, nesse momento, quando estaremos lendo a Tua Palavra mais uma vez, nós suplicamos a Ti, ó Pai, que o Senhor esteja iluminando o nosso entendimento das Sagradas Escrituras. Que o Senhor, ó Deus, nos dê sabedoria, discernimento para compreender o recado que o Senhor tem para nossas vidas através da mensagem que teremos a seguir. Que seja o Teu Santo Espírito a ministrar esta mensagem aos nossos corações. É por isso que oramos e desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, para a nossa reflexão desta manhã, nós estaremos lendo o texto bíblico que se encontra lá em Atos, no capítulo 5, versículo 14. E neste versículo breve, profundo, rico, nós estaremos refletindo a partir do tema o crescimento da igreja. Atos, capítulo 5, versículo 14, vai nos dizer assim a palavra de Deus, irmãos. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais. O crescimento da igreja. Queridos, Atos dos Apóstolos
é o empolgante livro da história da igreja cristã. Registra a caminhada da igreja de Jerusalém até Roma. Este robusto livro não tem conclusão porque a história da igreja continua. Cabe-nos dar continuidade a esta bendita empreitada de levar o Evangelho de Cristo até os confins da terra, fazer discípulos de todas as nações e, capacitados pelo Espírito Santo, trabalhar pelo crescimento da igreja em todos os sentidos. Atos desenvolve o projeto traçado por Jesus, o Senhor da igreja, quando disse aos seus discípulos: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. O livro de Atos não deve ser visto nem estudado como uma história remota, distante, mas como um desafio presente. Os tempos mudaram, mas Deus não mudou. As circunstâncias são outras, mas o Evangelho é o mesmo. A forma de pregar pode ser repaginada, mas o conteúdo da pregação deve permanecer inalterável. Não pregamos um Cristo que esteve vivo e agora está morto, mas o Cristo que esteve morto e agora está vivo. Pregamos o Cristo que padeceu por nossos pecados, mas triunfou sobre a morte e desbancou os principados e potestades na cruz. Pregamos o Cristo que ressuscitou e está sentado no trono, governa a igreja e tem as rédeas da história em suas mãos. Pregamos o Cristo que voltará em glória para colocar todos os seus inimigos debaixo dos seus pés e reinar para sempre, para toda a eternidade, com a sua igreja, comigo, com você. Dentre tantos assuntos trabalhados no livro de Atos, um dos principais é o crescimento da igreja. O crescimento da igreja é um tema palpitante, é bíblico, pertinente, atual. Devemos buscá-lo com todas as forças da nossa alma e de todas as formas legítimas, em todas as frentes, em todos os lugares, em todos os tempos. Deus está comprometido com esta obra urgente, porque Ele escolheu para si um povo desde os tempos eternos e o deu ao seu Filho unigênito. Para comprar esse povo procedente de toda tribo, raça, língua e nação, Cristo morreu e verteu o seu sangue na cruz. O nosso texto base, ele diz que a igreja estava comprometida com Deus e o Senhor lhe concedia crescimento. Isso é importante, é um tema que nunca deve fugir dos nossos corações. O crescimento da igreja como comunidade, o crescimento espiritual, o crescimento em comunhão, o avanço para a glória de Deus. Vamos meditar um pouco sobre esse crescimento da igreja, do qual o nosso texto começa falando. Em primeiro lugar, irmãos, o crescimento é um projeto do céu que está em curso na terra. De que forma se dá o crescimento genuíno dado por Deus? O crescimento da igreja, a primeira coisa que nós devemos entender, é obra de Deus. A conversão não pode ser produzida por nenhuma ação humana. Só o Espírito de Deus pode regenerar o coração do homem, só o Pai pode fazer de nós seus filhos. Só Cristo pode salvar o pecador. A igreja pode plantar e regar, mas só Deus pode dar o crescimento. Somos cooperadores de Deus na proclamação do Evangelho, mas só Ele pode acrescentar à igreja, dia após dia, os que vão sendo salvos. O crescimento da igreja também é responsabilidade nossa. A Bíblia ensina isso. Não há colheita sem semeadura, não há frutos sem cuidado da lavoura. Fomos chamados para dar frutos, muitos frutos. Cabe-nos sair e semear, ainda que com lágrimas. A semente é a palavra de Deus, o campo é o mundo, os semeadores somos nós, os remidos pelo sangue do Cordeiro, e o tempo é agora. Devemos abraçar com grande ardor essa gloriosa missão que os próprios anjos anelam. Essa é uma tarefa imperativa, intransferível, impostergável. O crescimento da igreja precisa ser buscado pelos critérios bíblicos. Deus não está interessado apenas em crescimento numérico da igreja, mas em crescimento saudável. Hoje em dia, em muitos casos, vemos que a igreja evangélica brasileira cresce em número, mas está decadente de qualidade. Temos extensão, mas não profundidade. Temos movimento, mas não quebrantamento. Temos muitas palavras de homens, mas poucas palavras de Deus. O crescimento da igreja precisa evitar dois extremos. Primeiro é a numerolatria.
Muitas igrejas buscam resultados a qualquer custo. Estão interessadas no que funciona e não na verdade. Buscam o que dá certo e não o que é certo. Para encher a igreja, muitos pregadores negociam a verdade, mercadejam o evangelho, fazem do templo uma praça de barganha, do púlpito um balcão, da graça de Deus um produto e dos crentes consumidores. Consequentemente, nem todo crescimento é resultado da ação do Espírito Santo. Nem todo crescimento significa a salvação de vidas. Nem todo crescimento promove a glória de Deus. Nem todo crescimento é crescimento de fato, mas inchaço. Não adianta ver a igreja cheia de gente vazia. É necessário que a igreja esteja cheia de gente cheia do Espírito Santo para que de fato haja crescimento. O segundo extremo que precisamos evitar é a numerofobia. A igreja é um organismo vivo, ela é o corpo de Cristo e ela deve crescer naturalmente. O crescimento da igreja é um resultado de seu estilo de vida. Qualidade gera quantidade, não há qualidade estéril. O crescimento da igreja deve ser buscado de acordo com os princípios da palavra de Deus e para a glória de Deus. O livro de Atos é o primeiro e maior manual do crescimento da igreja de todos os tempos. Ali estão as referências que precisamos. Devemos buscar o crescimento saudável da igreja através da oração, da palavra e do poder do Espírito Santo. As técnicas modernas podem ser acessórios, mas jamais devem substituir os elementos fundamentais estabelecidos pelo próprio Deus. O crescimento da igreja deve ser buscado com um profundo senso de urgência. A Bíblia nos ensina isso. Deus se importa com números, irmãos, porque através deles estão vidas preciosas por quem Cristo verteu o seu sangue na cruz. A Bíblia é um livro de estatísticas, porque por meio dessas estatísticas também Deus se importa com pessoas. Portanto, a evangelização dos povos deve estar no topo da agenda de toda a igreja que deseja agradar o coração de Deus. Em segundo lugar, o crescimento deve ser completo. Precisamos buscar um crescimento saudável da igreja. O crescimento que traz glória ao nome de Deus, edificação para a igreja e conversão dos perdidos. Vamos analisar, então, 3 aspectos do crescimento verdadeiro. Primeiro, o crescimento espiritual. O crescimento espiritual deve preceder o crescimento numérico. Este deve ser fruto daquele, hoje em dia, as leis do pragmatismo, do fácil e rápido, estão dominando a agenda de muitas igrejas evangélicas em nosso país. Temos visto muita adesão e pouca conversão, muito ajuntamento e pouco quebrantamento, muita religiosidade e pouca espiritualidade verdadeira. Carecemos de uma igreja que ame a Deus sobre todas as coisas, uma igreja que tenha compromisso com a palavra, uma igreja que ore com fervor e evangelize com entusiasmo e com urgência. O que precisamos hoje é de mais conhecimento de Deus. A nossa maior necessidade não é das bênçãos de Deus, mas do Deus das bênçãos. Segundo, é necessário também crescimento fraternal, crescimento em comunhão. A igreja precisa crescer em unidade. Nós somos uma família, queridos. Somos membros do mesmo corpo e membros uns dos outros. Precisamos estar ligados uns aos outros pelo vínculo do amor. Não existe crente isolado do corpo. Não podemos viver isolados uns dos outros. Os crentes precisam se congregar, precisam se envolver uns com os outros. Somos um exército e não heróis isolados. Somos uma família e não membros solitários. Somos um rebanho e não ovelhas desgarradas. Precisamos amar uns aos outros, servir uns aos outros e encorajar uns aos outros. O amor é a nossa marca distintiva, guarde isso. Somos conhecidos como discípulos de Cristo pelo amor. O amor é a evidência mais robusta aos olhos do mundo de que somos de fato discípulos de Cristo. O crescimento fraternal produz um profundo impacto evangelístico. Quando o mundo olhar para a igreja e ver nela a realidade do amor de Deus, sentir-se-á irresistivelmente atraído a conhecer esse fato. A vida da igreja é o alicerce do seu ministério. Quando crescemos para cima e para dentro, então
inevitavelmente cresceremos também para fora. Terceiro, é necessário buscarmos também um crescimento numérico. Não existe fidelidade estéril. Uma igreja saudável cresce numericamente. Sabemos que é o Senhor quem acrescenta os que vão sendo salvos dia após dia. Sabemos que a igreja não administra resultados. Sabemos que só Deus abre os corações, dá o arrependimento e a fé salvadora. Porém, a igreja que semeia com lágrimas, diz a Bíblia, volta com júbilo trazendo seus feixes. A igreja que prega a palavra com fidelidade e vive em santidade receberá do Senhor resultados promissores. Não podemos colher se não semeamos. Não podemos ver pessoas salvas em nosso meio se não evangelizamos. Não podemos nos alegrar com os frutos do nosso trabalho se não nos afadigamos na obra. Todo aquele que foi alcançado pelo Evangelho é um arauto do Evangelho. Todo salvo é um evangelista. Fomos chamados do mundo e enviados de volta a ele como embaixadores de Deus. Somos ministros da reconciliação. A maneira de evangelismo comprovadamente mais eficiente, entenda isso, é por meio de relacionamentos saudáveis. As pessoas sentem-se mais à vontade e motivadas a irem em igrejas e ouvirem falar de Jesus por meio de pessoas do seu convívio habitual, em que elas reconhecem a presença e o poder de Deus em suas vidas a partir do testemunho e das virtudes que estas pessoas desenvolvem. Portanto, primeiro precisamos ter vida e segundo, precisamos falar de Jesus para os nossos amigos, familiares, companheiros de trabalho, de estudo, vizinhos e etc. Temos a maior notícia que o mundo precisa ouvir acerca da maior e mais importante pessoa do universo. Temos as boas novas do Evangelho de Cristo. Não podemos sonegar essa mensagem aos nossos semelhantes. Se nós nos calarmos, seremos tidos como culpados. O tempo urge, é mais tarde do que você imagina. A noite vem quando ninguém mais poderá trabalhar. Não podemos chegar diante de Deus de mãos vazias. Chegou a hora de se levantar no poder do Espírito Santo para sermos ganhadores de alma, vasos de honra nas mãos de Deus, para cooperar com o crescimento numérico da nossa igreja. A igreja precisa crescer espiritual, fraternal e numericamente. Em terceiro e último lugar, irmãos, ferramentas essenciais ao crescimento. Se queremos conhecer o caminho do crescimento da igreja, devemos nos debruçar sobre a palavra de Deus, o verdadeiro manual do Espírito Santo a orientar a igreja contemporânea na busca desse crescimento saudável. O crescimento da igreja passa pela oração e pelo ministério da palavra. Imprescindivelmente, o crescimento verdadeiro passa por esses dois crios. Os tempos mudaram, mas o método de Deus não. Os apóstolos entenderam essa verdade incontroversa e firmaram essa estaca, definindo a prioridade que dariam a esses dois elementos cruciais, oração e palavra. Devemos refletir sobre a prioridade da oração no crescimento da igreja. O crescimento da igreja é uma obra de Deus, irmãos. Plantamos e regamos, mas só Deus dá o crescimento. Pregamos e evangelizamos, mas só Deus pode abrir o coração. Ensinamos e exortamos, mas só o Espírito Santo pode convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mesmo que usássemos todas as técnicas modernas e todos os recursos da terra, jamais poderíamos converter de verdade sequer uma alma. O novo nascimento é uma operação sobrenatural exclusiva do Espírito Santo. Por isso, somente Deus pode agregar à igreja os que vão sendo salvos. Sendo assim, precisamos depender mais dos recursos de Deus do que dos nossos próprios recursos. O poder para evangelizar, para realizar a obra de Deus, não vem da nossa inteligência ou dos nossos recursos financeiros, nem mesmo das nossas habilidades pessoais, mas de Deus. É Ele quem convence, regenera, justifica, glorifica. A salvação é obra de Deus do começo ao fim. Sabendo disso, a igreja contemporânea, a nossa igreja, deveria orar com mais fervor, deveria estar mais comprometida com a oração, orar com mais intensidade, como fez a igreja primitiva. O crescimento numérico da igreja do livro de Atos
retrata a sua vida exuberante de oração. A igreja orava e os resultados apareciam. Os joelhos se dobravam e os corações se derretiam na presença de Deus em sincera conversão. A igreja também deve refletir sobre a supremacia da palavra no crescimento da igreja. Na medida em que a palavra de Deus crescia e prevalecia, a igreja primitiva, a igreja de Atos, se multiplicava. Hoje podemos até experimentar um crescimento numérico da igreja sem a supremacia da palavra, mas não um crescimento espiritual saudável e genuíno dado por Deus. A igreja do Pentecoste começou com a palavra. No dia do Pentecoste, daquele episódio de Atos 2, Pedro pregou um sermão cristocêntrico e cerca de 3.000 pessoas foram convertidas. Todo o registro do crescimento da igreja primitiva no livro de Atos está diretamente ligado à proclamação da palavra de Deus. É mediante a pregação que Deus chama o ser humano ao arrependimento. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo, igreja. Deus escolheu salvar o homem pela loucura da pregação. A igreja cresce na medida em que a palavra de Deus cresce. Não podemos produzir o crescimento saudável da igreja, mas podemos proclamar a palavra de Deus com fidelidade e no poder do Espírito Santo, sabendo que essa palavra não há de voltar vazia. Quando a igreja se volta para Deus por intermédio da oração fervorosa e se volta para o mundo para proclamar com poder a sua palavra, então essa igreja experimenta um crescimento extraordinário, pois Deus honra a oração e a palavra, alavancas do crescimento da sua igreja. Portanto, que possamos avançar baseados nas estratégias que Deus nos dá dentro da sua palavra, e que com essa verdade Deus seja glorificado através da sua igreja. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família, Deus abençoe seu dia. Amém. Jesus.
estão